Ele era um milionário frio, que não acreditava no amor. Eu? Apenas a nova empregada com um passado cheio de cicatrizes. Mas bastou um toque, um olhar, e ele me puxou contra o peito e sussurrou: "Você é minha, e não tem mais volta." Eu devia ter fugido, mas tudo em mim pedia para ficar. A chuva caía fina quando cheguei à mansão dos Moretti. O portão automático se abriu devagar, como se testasse minha paciência, e meu coração batia forte no peito. Segurei firme a alça da minha mala surrada que parecia pequena demais para o peso da minha história. A casa era um castelo moderno de linhas retas, vidro e pedra fria. Nenhuma flor nos jardins, nenhuma música, nenhum sinal de vida, só o silêncio. E aquele silêncio gritava mais do que qualquer grito. Bati na porta com os nós dos dedos molhados. Uma mulher de cabelos presos em um coque severo me atendeu. Não sorriu. "Você é a nova funcionária?" Perguntou sem rodeios. "Sim, meu nome é Helena." "Me siga. O Sr. Moretti odeia atrasos e barulho. Quanto menos ele souber da sua existência, melhor." Engoli em seco. Era assim que eu seria. Tratada, invisível, indesejada. Mas não reclamei. Eu precisava daquele emprego mais do que qualquer coisa. Não tinha para onde voltar. E aquele homem, o tal Sr. Moretti, era a minha única chance de recomeçar. Fui levada até o andar de cima, onde ficava o pequeno quarto de empregados. Cama simples, uma cômoda e uma janela minúscula. Sem luxo, sem calor. Como o resto da casa. Suas tarefas começam às 6. Cozinha, lavanderia, limpeza dos ambientes comuns. E nunca entre no escritório dele. A mulher me olhou nos olhos, como se me ameaçasse sem palavras. Assenti. Ainda estava processando tudo quando ouvi passos firmes ecoando no corredor de mármore. Meu corpo gelou. Ele apareceu, alto, impecável num terno escuro, os cabelos negros, como a noite, penteados com precisão. Os olhos, um abismo, um castanho profundo, quase preto, que parecia olhar dentro de mim e me recusar ao mesmo tempo. "É a nova?" "É," ele perguntou sem sequer me dirigir o olhar. "Sim, senhor." Respondi, quase num sussurro. "Espero que saiba manter o silêncio." Ele virou-se, caminhando de volta, a voz cortante como lâmina. "Não suporto amadores nem invasões." Eu só conseguia sentir. Mas mesmo virando as costas, ele parecia deixar um rastro de presença por onde passava, como se o ar mudasse com ele. Naquela noite, eu organizei os produtos de limpeza na despensa, lavei a louça de uma cozinha imensa e estéril e tentei entender quem era aquele homem. Dante Moretti. Um milionário conhecido nos jornais pela frieza, nos negócios, pelo império que construiu praticamente sozinho. E por nunca, jamais, ser visto ao lado de uma mulher. Era impossível não sentir algo estranho no ar. Como se a casa respirasse junto com ele, ou sufocasse por causa dele. Antes de dormir, fui até a janela estreita do meu quarto e olhei a chuva fina que ainda caía. Eu devia estar com medo. E, de certo modo, estava. Os dias seguintes foram longos. O relógio parecia andar mais devagar dentro daquela mansão silenciosa. Eu acordava antes do sol nascer, colocava o uniforme simples e me ocupava com cada canto da casa. Aprendi rápido onde estavam os produtos, os horários de cada refeição e, principalmente, onde não pisar. O escritório do Sr. Moretti era sagrado. Uma porta de madeira escura, sempre fechada, de onde saíam, às vezes, vozes abafadas de reuniões tensas pelo telefone. Nunca risadas, nunca leveza. Ele andava pela casa como uma sombra elegante, impecável, silencioso. Olhava para frente, raramente para mim. E quando olhava, era como se atravessasse meu corpo sem realmente me ver. Na cozinha, a governanta me avisou uma tarde. Ele não sorri. Nunca sorriu. Nem quando fechou os maiores contratos da empresa, nem quando ganhou prêmios. Ela fez uma pausa, limpando o balcão.
Dizem que o coração dele está trancado em algum cofre que ninguém nunca conseguiu abrir. Eu não respondi, mas aquelas palavras ficaram gravando em minha mente. Naquela mesma noite, já era tarde quando terminei de lavar o piso da sala. De jantar. Estava abaixada, esfregando um canto teimoso, quando ouvi os passos dele se aproximando. Instintivamente abaixei ainda mais a cabeça, como se pudesse me esconder do olhar cortante dele. Mas ele parou, bem ao meu lado. O silêncio me envolveu como uma corda apertada. Podia sentir sua respiração calma, mas intensa, sobre mim. Você trabalha demais. A voz dele não era alta, nem suave. Era densa. Quase um sussurro rouco. Ergui os olhos, surpresa. Ele nunca tinha me dirigido uma frase completa. Eu só quero fazer bem feito, senhor. Respondi, levantando devagar. Seus olhos encontraram os meus. Pela primeira vez, ele me olhou de verdade. Não foi um olhar longo nem delicado, mas foi como se o mundo tivesse parado por um segundo. Ele desviou rápido. Descanse. Amanhã será um dia longo, e virou-se para subir as escadas, sem me dar chance de responder. Meu peito estava apertado, não pelo medo, mas por algo mais confuso. Curiosidade, intriga, talvez até atração. Aquilo não fazia sentido. Ele era rude, indiferente, mas algo nele puxava meus pensamentos como um ímã invisível. Na manhã seguinte, fui organizar a biblioteca. Era uma das poucas áreas da casa que ele raramente usava, segundo a governanta. Mas enquanto eu limpava uma prateleira alta, perdi o equilíbrio e deixei cair 2 livros grossos no chão. Antes que pudesse me abaixar, ele apareceu na porta. Meu coração parou. Ele entrou, se abaixou ao meu lado e pegou um dos livros. Os dedos dele roçaram nos meus. Um choque, rápido, quente, inexplicável. Cuidado, ele disse. Seus olhos pousaram em mim com algo que parecia tensão, e então, como se algo o assustasse, ele se afastou. Saindo tão rápido quanto apareceu. Fiquei ali, de joelhos, segurando o livro e tentando entender por que aquele homem frio, distante e inatingível parecia se preocupar comigo. Os dias seguintes pareceram diferentes depois daquele breve toque na biblioteca. Era como se o ar tivesse mudado de temperatura. A casa ainda era silenciosa, os horários ainda rígidos, mas meu corpo reagia de outro jeito quando ouvia os passos dele, e eu percebi que os olhos dele também buscavam os meus. Não era frequente, não era óbvio, mas era real. Certa manhã, ele apareceu na sala de estar, onde eu cuidava das almofadas e passava pano nas mesas. Eu me levantei apressada, como sempre fazia, mas dessa vez ele não seguiu adiante. Ficou ali, parado, me observando. Você gosta de música? Ele perguntou, do nada. Fiquei sem saber o que responder por alguns segundos. Nunca imaginei ouvir uma pergunta assim dele. Gosto. Mas faz tempo que não escuto. Confessei, tímida. Minha mãe ouvia canções italianas quando cozinhava. Antes de minha avó morreu, e eu desviei o olhar. Ele não perguntou mais nada, mas caminhou até a prateleira ao lado do piano e pegou um disco antigo. Posso? Assenti, sem entender. Ele ligou o toca-discos com um leve estalar, e logo a melodia suave preencheu o ambiente vazio. Uma música clássica, envolvente, quase melancólica. E então ele se virou para mim. Dançaria se eu pedisse? Meu corpo gelou. Eu? Dançar? Com ele? Ele estendeu a mão, sem sorrir, mas com um olhar firme, decidido. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir nas pontas dos dedos. Lentamente, coloquei minha mão na dele. Foi como tocar fogo. As mãos dele eram quentes, seguras, dominantes. Me puxou com suavidade, como se cada movimento já estivesse ensaiado em outra vida. Começamos a girar devagar pela sala. Ele não disse nada. Só me conduzia com firmeza,
e meus pés obedeciam sem pensar. O mundo lá fora desapareceu. O som da música, o calor do toque, o perfume amadeirado dele, tudo era hipnotizante. Quando nossos corpos se aproximaram demais, senti sua mão firme deslizar até minha cintura. Arfei sem querer. Ele percebeu. Os olhos dele caíram nos meus lábios, e os meus olhos nos dele. Tudo em mim queimava. Eu sabia que não devia. Ele era meu patrão, um homem frio, duro, com 1000 muros ao redor. Mas ali, ele não parecia nada disso. Na última nota da música, ele parou de me girar. Ficamos imóveis. O silêncio entre nós gritou mais alto do que qualquer palavra. Nossos rostos estavam tão próximos que bastaria um sopro para os lábios se tocarem. Mas ele se afastou. Rápido, como se tivesse acordado de um transe. Virou de costas e antes de sair murmurou: "Isso não devia ter acontecido." E foi embora. Fiquei ali, parada, com o corpo ainda trêmulo e os olhos marejados, sem saber se queria fugir ou correr atrás dele. Aquele homem parecia o próprio fogo em pessoa. O seu corpo era como chamas acesas e em altíssimas temperaturas. Voltei para o meu serviço, porém, eu não conseguia desviar o meu pensamento daquela dança romântica. Depois daquela dança, tudo mudou. Ele tentou manter a distância. Voltou a se trancar no escritório, a cruzar os corredores sem sequer olhar para mim. Mas era tarde demais. Eu já sentia a ausência dele como um vazio dentro do peito. E ele também sentia. Eu sabia. Comecei a notar como ele surgia nos lugares onde eu estava. Um olhar demorado na cozinha. Um passo mais lento quando eu cruzava o corredor. A tensão entre nós era como corda esticada, prestes a arrebentar. Uma noite, uma tempestade caiu sobre a cidade. Raios riscavam o céu e trovões faziam tremer as janelas da mansão. A energia acabou por alguns minutos, e eu corri até o depósito, em busca de velas. Foi quando ouvi o barulho, um estalo seco. Madeira partindo, seguido por um gemido abafado. Corri em direção ao som, o coração acelerado. Encontrei a porta do galpão dos fundos entreaberta, e lá dentro, ele. A camisa molhada, colada ao corpo, um corte no braço e o semblante mais furioso que já vi. "Senhor Moretti?" Corri até ele instintivamente. "Está tudo bem", murmurou, tentando esconder o ferimento. "Não está. Sente-se, por favor." Ele não discutiu. Apenas me olhou, e havia algo diferente naquele olhar. Não era orgulho. Era cansaço, dor, solidão. Peguei um pano limpo e pressionei o corte que não era grave, mas sangrava. Quando encostei nele, meu mundo parou. A pele dele estava quente, mesmo molhada. Os músculos retesaram sob meu toque. Ele respirou fundo, e por um momento, nossos olhares se cruzaram. Longos, quentes, sem palavras. "Por que está sempre fugindo de mim?" perguntei, num sussurro, sem pensar. Ele desviou o olhar, mas não respondeu. Apenas deixou que eu cuidasse dele em silêncio. Quando terminei de limpar o ferimento, ele segurou minha mão. Com firmeza, com intenção. "Você não entende no que está se metendo." Sua voz era rouca, quase desesperada. "Eu não sou o homem que você pensa que eu sou." "E quem você é?" Desafiei, sentindo o coração pulsar no pescoço. Ele ficou em silêncio. Mas então, levou meus dedos até seus lábios e os beijou. Foi ali que minha respiração falhou. Minha pele arrepiou inteira. Um gesto tão pequeno, mas tão cheio de desejo contido, de emoção sufocada, que parecia incendiar o pouco de controle que ainda existia entre nós. "Se eu tocar você de verdade, não vou conseguir parar." Ele confessou com os olhos presos aos meus. Eu deveria ter fugido. Mas não consegui. Meu corpo pedia por ele como se tivesse esperado esse momento por toda a vida. E então, como se o universo tivesse dado permissão, ele se aproximou devagar. Sua mão roçou meu rosto. Um carinho lento, cuidadoso,
como se eu fosse feita de vidro. Fechei os olhos, sentindo a pele queimar sob o toque dele. Era mais do que desejo. Era necessidade. Mas ele parou. Ele lutava contra o seu próprio desejo. Não aqui, murmurou. A voz dele quase não saía. E se afastou. Ele lutava contra os seus próprios instintos, deixando-me ali, com o corpo tremendo e a alma em chamas. Voltei para o meu quarto. Eu tentei dormir naquela noite, mas o corpo não me obedecia. A memória do toque dele queimava como uma brasa viva na minha pele. Revivia cada segundo. O olhar, o calor, a forma como ele segurou minha mão como se estivesse tentando se conter. Na madrugada, a chuva ainda caía lá fora. Levantei e fui até a cozinha fazer um chá, esperando que o calor me acalmasse. Estava de camisola, com um hobby fino por cima, pés descalços e coração batendo em descompasso. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Me virei devagar. E lá estava ele, molhado da chuva, a camisa aberta colada ao corpo, os cabelos desgrenhados, os olhos escuros fixos nos meus. Havia algo diferente neles. Não havia mais dúvida, não havia mais resistência, só desejo. Você não saiu da minha cabeça, ele disse baixo, rouco. Tentei me afastar, tentei ignorar isso, mas não dá mais. Eu não disse nada, não havia mais o que dizer. Meu corpo já tinha dado todas as respostas. Ele se aproximou devagar, como um predador prestes a tomar o que era seu. Com uma das mãos, segurou minha cintura. A outra subiu por minha nuca e se embrenhou nos fios do meu cabelo. Você tem certeza? Ele sussurrou, com os lábios quase encostando nos meus. Assenti. E no segundo seguinte, ele me beijou. Foi como mergulhar num oceano quente, profundo, sem saber onde era o fundo. Os lábios dele eram firmes, famintos. A boca, quente e doce. Suas mãos me apertaram com força, como se só assim pudesse acreditar que eu era real. Me pegou no colo com facilidade e me levou escada acima, como se já soubesse exatamente o que fazer, onde tocar. Nosso destino foi o quarto dele. Ali, sob a luz tênue que vinha da varanda e o som da chuva batendo nas janelas, ele me despiu como se desvendasse um segredo. Cada pedaço de roupa caía no chão com reverência, e cada beijo era uma promessa silenciosa de que aquela noite jamais seria esquecida. Você é linda. Ele murmurou contra minha pele, sua boca explorando cada parte de mim com adoração. E desejo. Seus toques não eram apressados. Ele me explorava com calma, com fome, com cuidado. Me fazia sentir desejada, especial, como se nada mais no mundo importasse além do que estávamos vivendo ali. Quando, enfim, ele se uniu a mim, foi como se algo dentro de mim se completasse. Como se tudo o que eu já tinha vivido tivesse me levado até aquele momento. Eu me entreguei por inteiro. Corpo, alma, coração. Foi intenso, quente, profundo. Um amor silencioso traduzido em cada toque, cada gemido abafado, cada suspiro entrelaçado. E no final, quando estávamos deitados, suados, ofegantes, ele me puxou contra seu peito e sussurrou: eu devia ter te mandado embora no primeiro dia, mas agora é tarde demais. Acariciou meus cabelos e antes de adormecer nos braços dele, escutei sua última confissão da noite. Você é minha, e nunca mais vou deixar você ir. Depois daquela noite, tudo mudou. Não houve declarações, nem promessas. Mas o jeito como ele me olhava agora dizia tudo. Os toques, antes contidos, se tornaram inevitáveis. Quando eu passava por ele no corredor, ele encostava a mão na minha cintura, como se me reclamasse para si. Quando eu colocava a mesa, ele surgia atrás de mim, sussurrando no meu ouvido palavras que me faziam corar. Não era só desejo, era posse, era conexão. A casa, enorme e fria, parecia menor quando estávamos juntos. Nossas noites se tornaram um segredo quente entre os lençóis, e os dias eram cheios de silêncios carregados de tensão e desejo. Certa tarde,
Depois de mais uma entrega de flores que ele disse não saber de onde vinham, mesmo que viessem sempre com cartões sem assinatura. Ele me chamou para o jardim. Senta aqui. Apontou para o banco de pedra sob a sombra da árvore onde a gente costumava passar despercebido. Sentei, o coração inquieto. Ele se ajoelhou diante de mim. Você é como um raio de sol nessa casa. E eu passei anos me escondendo da luz. A voz dele era mais suave do que eu já tinha ouvido. Eu não sei ser romântico. Não sei o que é amar direito. Mas, com você, eu quero aprender. Ele pegou minha mão e a levou aos lábios. O gesto era simples, mas me desmontou. Eu não quero mais fingir que não me importo, confessou. Quando você sorri, eu respiro. Quando chora, meu mundo desmorona. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu nunca imaginei ouvir aquilo. Dele. Do homem frio que quase nem me olhava quando cheguei. Mas o fogo entre nós ainda estava aceso. E naquela noite, ele não esperou o jantar acabar. Me puxou pela mão, subiu comigo até o quarto e me beijou, com fome, com desespero, como se o tempo nos fosse inimigo. Você é tudo o que eu quero, sussurrou entre beijos. Tudo. Me despiu devagar, com reverência, como quem admira uma obra de arte. Cada toque era uma provocação, cada beijo uma promessa de prazer. Acariciou cada curva do meu corpo, explorando com a boca, com as mãos, com os olhos, até que eu não conseguia mais pensar. Ele me amava com o corpo, com intensidade, com desejo, com devoção. Me fez perder o fôlego, as forças, o juízo e, depois de tudo, deitada em seu peito, ele me envolveu nos braços e disse: Você mudou meu mundo, e eu não consigo mais viver sem você. Naquele silêncio, onde só o som dos nossos corações preenchia o quarto, eu soube que algo profundo havia nascido. Não era só paixão, era amor. Um amor tão intenso que queimava até nos momentos de silêncio. Um amor que não precisava ser dito em voz alta, porque era sentido na pele, no toque, no olhar. Mas mesmo ali, com tudo tão perfeito, havia algo no olhar dele que ainda escondia um segredo, como se ele tivesse medo de que tudo aquilo, de alguma forma, acabasse. Eu não sabia o que era, mas estava pronta para enfrentar qualquer coisa, desde que fosse ao lado dele. O tempo passou mais rápido do que eu esperava. Os dias naquela casa, antes silenciosos e frios, agora tinham cheiro de café fresco, risadas escondidas e mãos entrelaçadas debaixo da mesa. Ele continuava sendo o mesmo homem poderoso e reservado, mas comigo havia se tornado doce, atencioso, quente como o fogo que acendia dentro de mim todas as noites. Mas ele ainda não havia dito as palavras, ainda não me chamara de namorada, muito menos de esposa. E às vezes, sozinha no quarto, me perguntava se o que vivíamos era real para ele como era para mim. Até que uma manhã, ele saiu sem dizer para onde ia. Não deixou bilhete, nem mensagem, e meu coração se apertou, como se pressentisse algo diferente. Passei o dia inteiro inquieta, tentando não imaginar o pior. Foi quando, no fim da tarde, escutei o som do motor do carro lá fora. Olhei pela janela e vi que ele não estava sozinho. Havia um senhor de terno com ele, e uma pasta preta nas mãos. Meu coração acelerou. Corri escada abaixo e encontrei os dois na sala. Ele me olhou com aquele sorriso torto que só aparecia quando estava nervoso. Amor. Ele começou, a voz mais baixa que o habitual. Preciso que assine algo. Franzi a testa. Assinar o quê? Ele deu um passo à frente, pegou minha mão e a levou aos lábios. O contrato da casa. Está no seu nome agora. Ele respirou, fundo. E também, isso aqui, abriu a caixinha de veludo no bolso do paletó. Um anel. Simples, elegante. Lindo. Meus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo que ele falasse. Eu nunca pensei em me casar. Nunca achei que o amor fosse para mim.
Mas desde que você entrou nessa casa, nada mais fez sentido sem você. Você me ensinou a amar, a sentir, a viver. E agora, quero que viva comigo. Todos os dias, todos os minutos, como minha esposa. Ajoelhou-se ali, no meio da sala. Aquele homem frio, impiedoso, milionário, se ajoelhando por amor. Casa comigo? Eu não consegui responder com palavras. Apenas caí de joelhos com ele e o abracei com toda a força que tinha. Meus lábios encontraram os dele com urgência, e naquele beijo eu disse tudo. Sim. 1000 vezes. Sim. 2 semanas depois, nos casamos no jardim dos fundos da casa. Foi simples, íntimo. Só nós dois, o sol se pondo no horizonte e as promessas sendo trocadas com os olhos marejados. Ele me chamou de esposa tantas vezes naquela noite que eu pensei que fosse um sonho. Mas era real. Eu, a mulher que chegou, como empregada, machucada pela vida, agora era a dona do coração do homem mais fechado que conheci. E ele era só meu. Na noite de núpcias, ele me amou com ainda mais ternura. Não havia mais pressa, nem medo, só paixão e promessa. Enquanto eu adormecia em seus braços, ele sussurrou: "Você é minha, e nunca mais vai embora." E eu sorri, porque, agora, eu também nunca mais queria sair dali. Você viveria um amor como esse? Se a sua resposta for sim, digita sim nos comentários, e eu vejo você na próxima história. Tchau, tchau.